Boa tarde, pessoas lindas do meu Brasil! Vamos entrando. Hoje o assunto é produtor fonográfico e produtor musical. Qual é a diferença? Tudo bem com vocês? Vamos começar a falar então, para eu abrir um pouquinho no final da nossa live para perguntas e respostas. Vou colocar meu aparelho aqui para carregar enquanto a gente conversa. Bom, pessoal, se vocês têm um amigo artista, um amigo músico, seria interessante você pedir que eles viessem assistir essa live, porque essa é uma dúvida muito... Não é uma dúvida, na verdade, é um equívoco muito grande que os músicos e artistas, e empresários de artistas às vezes fazem sobre o assunto. E como eu tenho um contato direto com vocês aqui, eu fico atenta a essas dúvidas e trago para os nossos vídeos de explicação. Então eu já vou entrar direto no assunto e vocês vão acompanhando. No final da live eu abro para perguntas, porque enquanto eu estou explicando aqui eu não consigo ler as perguntas de vocês, tá? Vamos lá, o assunto hoje é produtor musical e produtor fonográfico. Por que eu atento para a diferença? Porque na hora de fazer ISRC, os profissionais fazem um grande equívoco em relação a essas duas nomenclaturas. Até teve um seguidor aí que falou que ele considera que essas nomenclaturas, de certa forma, confundem ao invés de ajudar, mas é o que nós temos, é o que é usado dentro do ISRC, então é importante que vocês saibam. Quem pode ser produtor fonográfico, quem pode ser produtor musical, quem não pode, e o que são os dois primeiramente, né? Então vamos começar. Produtor musical. O que é o produtor musical? O produtor musical, também chamado de produtor artístico, é a pessoa que coordena toda a gravação, antigamente dos discos, hoje dos álbuns ou singles, ou EPs. Tá? É aquela pessoa que vai discutir com o artista o projeto, entender a linguagem do artista, entender o público do artista, entender quais as músicas que serão gravadas, o que o artista está precisando mudar em relação aos projetos anteriores, o que pode ser mantido. O produtor musical também, ele é a pessoa que contrata os músicos que vão tocar no single, no álbum ou no EP. O produtor musical também contrata o arranjador e muitas vezes ele é o próprio arranjador. E o produtor musical, ele tem um papel fundamental em ditar o andamento do trabalho e a imagem que o artista vai ter a partir daquele momento ali. Por isso que muitas vezes, quando um projeto não dá certo, o produtor musical, eu poderia compará-lo a um técnico de uma seleção de futebol. Quando a seleção não está bem, a primeira pessoa que é mandada embora é o técnico. E quando o projeto do artista não dá certo, a primeira pessoa que é mandada embora é o produtor musical. Então vocês veem que quando um projeto tem um andamento bom, o produtor musical é mantido no próximo single, no próximo álbum, no próximo EP. Eu quero saber se vocês têm dúvidas em relação a single, EP e álbum. O álbum seria um compilado de no mínimo 10 faixas ou mais. Um EP é um compilado ali que gira em torno de... Ele pode partir desde 2 faixas, 3, 4, 5, 6. É um álbum mais enxuto, com menos custo. É o EP. E o single é quando lança uma faixa sozinha. Hoje os artistas estão lançando muitos singles, principalmente com feats, com acompanhado de videoclipe. Então, quem determina se o trabalho vai ser lançado dessa forma, geralmente é o produtor musical, em parceria com o empresário, que é quem vai pagar essa brincadeira, e a empresa ou pessoa que cuida do marketing digital. A Thalita Zioli, que trabalha com marketing digital, esse marketing digital de plataformas digitais, ela explica bastante isso, que tem muitas variantes para você decidir se vai lançar um single, se vai lançar um EP ou se vai lançar um álbum. Então, o produtor musical faz tudo isso, ele faz a gestão de todo o projeto, todas as pessoas envolvidas que vão trabalhar, arranjadores, músicos, e ele
define a cara do próximo projeto do artista. Ele é o responsável por isso. É uma responsabilidade muito grande e quase sempre quem é produtor musical é o músico, um músico, tá? É muito difícil você encontrar um produtor musical que não seja músico. Pode acontecer? Pode, uma pessoa com altíssimo conhecimento de música e que entenda o mercado, ele pode ser o produtor do projeto, né? Geralmente nós vamos chamar esse produtor, é a mesma coisa do musical, mas seria o produtor executivo ou o produtor artístico, e ele vai contratar as pessoas que vão trabalhar no álbum. Existe essa possibilidade? Existe, mas o que a gente vê comumente é o produtor musical, essa parte da produção musical ser feita por um músico. Qual que é a importância do produtor musical? É tanta que eu acho que vocês, ao invés de seguirem artistas, vocês deveriam seguir produtores musicais no Instagram. Porque os produtores musicais é quem vão escolher, são quem vão escolher o repertório desses artistas que eles vão gravar. Muito difícil o próprio artista fazer essa seleção sozinho. Então vocês ficam aí seguindo os artistas, marcando os artistas, quando na verdade quem define a cara do próximo projeto geralmente é o produtor musical. Lógico que não sozinho, mas ele que vai fazer todo um estudo e vai compartilhar isso com os artistas e com o empresário que vai bancar, o escritório do artista, né, que vai bancar o projeto, para eles dizerem ok, e o produtor musical dá andamento nisso. Para quem entrou agora, boa tarde. Estamos falando sobre a diferença de produtor musical e produtor fonográfico. Para você, que é muito importante vocês saberem sobre isso para não cometerem equívocos no ISRC. Antes de entrar no ISRC especificamente, hoje nós só vamos falar sobre isso, então quem está fazendo perguntas sobre registro, não haverá resposta sobre isso hoje, tá? Só produtor fonográfico / produtor musical. Produtor fonográfico. O que é o produtor fonográfico? Antigamente, gente, a única empresa que podia bancar a gravação de um disco era a gravadora, porque a gravação era muito custosa, muito cara, existiam poucos estúdios espalhados pelo Brasil, a hora desses estúdios era muito alta, o valor dos profissionais que trabalhavam nesses estúdios, o valor de serviço deles era muito caro. Então, quem é que podia bancar a gravação de um disco? As gravadoras. Então, as gravadoras eram consideradas as produtoras fonográficas. O que é o produtor fonográfico? É quem produz de forma executiva o fonograma, que é a fixação do áudio. Hoje nós temos o áudio digital, mas nem sempre foi assim. Antigamente ficava no estúdio o áudio, ele saía de lá numa master, e essa master era replicada em vinis ou cassetes ou VHS. Hoje a master sai de lá e vai direto para a internet. Nós quase não temos mais o físico. Esse fonograma ele passou a ser digital. E também tivemos outras mudanças no mercado, como por exemplo, a facilitação de qualquer pessoa poder montar um estúdio em casa. Com as pessoas podendo montar um estúdio em casa, músicos podendo montar estúdios em casa, facilitou a gravação desses álbuns. Hoje você entra no estúdio com uma música, na mesma manhã você sai com a sua música gravada e já pode postar na internet. É muito rápido. As coisas facilitaram demais. Uso de samples, de instrumentos. Às vezes não precisa nem um estúdio estar lá, o próprio músico faz as montagens dos instrumentos, o artista só vai lá, coloca a voz e sai de lá com a mix, com a master. Que também é o que facilitou com que muitos compositores que não tocam e não cantam possam ser compositores, porque mandam o áudio, a capela para home studios espalhados pelo Brasil, para profissionais que nós chamamos de guieiros. É muito fácil um guieiro virar um produtor musical, porque ele vai melhorando o seu tino musical e o seu jeito de trabalhar a ponto de conseguir produzir musicalmente álbuns, singles e EPs. Voltando para o produtor fonográfico. Então, antigamente, quem poderia ser produtor fonográfico? Quem poderia ser responsável pela fixação desse fonograma?
as gravadoras. Hoje não é mais assim. Hoje, uma pessoa física, o artista ou o empresário podem ser produtores fonográficos. O que o produtor fonográfico tem de importante? Ele é o responsável por bancar a gravação do fonograma. Por conta disso, o produtor fonográfico, ele tem 41,7% do valor total do conexo no ISRC. É uma porcentagem bem elevada, é uma porcentagem igual a do artista. Então, no ISRC, a importância do produtor fonográfico é a mesma do artista. O artista é imprimindo a sua identidade no trabalho e o produtor fonográfico bancando o fonograma. O produtor fonográfico, ele banca a gravação. É importante que vocês entendam isso, porque se você entrou num estúdio para gravar uma faixa, ou um EP, ou um single, e não tem uma gravadora, não tem um empresário, é você que está pagando, quem tem que ser o produtor fonográfico é você, artista. Compositores, quando vocês fazem músicas inéditas, fazem guias, essa guia não deve ter um ISRC. O ISRC, ele é para pagar conexos quando a música começa a tocar nas rádios. Somente em casos que a própria guia está tocando nas rádios é que se deve fazer ISRC, tá? E aí no ISRC, quem bancou a gravação vai entrar como produtor fonográfico, o artista que cantou a guia entra como intérprete e o guieiro com todos o arranjo e os instrumentos que foram gravados na guia. Como funciona numa gravação oficial de um artista? O artista bancou do próprio bolso a gravação. Ele é o produtor fonográfico. Contratou um estúdio para fazer os arranjos e etc. O músico do estúdio é arranjador e produtor musical e músico, se ele tocou alguns instrumentos. Quando o estúdio se oferece para fazer o ISRC, porque você não tem filiação com o produtor fonográfico, não aceite, porque se o estúdio pagou pelo custo do trabalho dele, ele não investiu na sua gravação. Então, se você que pagou por essa gravação e a música estoura nas rádios e tem uma arrecadação considerável de direitos conexos, é você que tem que receber esse valor do produtor fonográfico de volta. Então, o produtor fonográfico é sempre quem investe no projeto. Podemos ter mais de um produtor fonográfico no ISRC. Por exemplo, pode ser uma gravadora e o artista, dividindo a parte do produtor fonográfico, caso o artista tenha bancado toda a gravação e a gravadora entre depois para cuidar da divulgação. Podemos ter 3 produtores fonográficos? Podemos. Porém, apenas um desses produtores fonográficos será o proprietário oficial da gravação. Então, vai fazendo o código de um deles e dentro do ISRC vai incluir e rachar a porcentagem de 41,7% com outro produtor fonográfico. E, por último, o que eu quero dizer de muito importante é o seguinte: além de produtor musical e produtor fonográfico serem pessoas diferentes, o produtor musical, ele não entra no ISRC. Enquanto o produtor fonográfico, ele é o proprietário da gravação, certo? Então, produtores musicais, quando passa a ficha do ISRC, se você fez arranjo, você tem que colocar arranjador. Se você tocou instrumento, você tem que colocar um instrumento. A rubrica produtor musical, ela não existe no ISRC. Então, o produtor musical, no final das contas, é um prestador de serviço que tem que cobrar por esse serviço, porque ele não tem uma rubrica específica dentro do ISRC. Por que isso? Porque o ISRC ele foi feito para remunerar pessoas que materializaram a faixa através de um trabalho musical. O produtor musical, sendo o gestor da gravação, ele não tocou nenhum instrumento, não cantou, ele não fez nada musicalmente falando na faixa, ele apenas geriu essa gravação. Se o produtor musical não arranjar a faixa e não tocar nenhum instrumento, ele só recebe o valor contratado com o artista para fazer a produção musical. Se o produtor musical fez arranjos, ele entra como arranjador e entra como músico acompanhante se tocou algum instrumento. Ao contrário, o produtor fonográfico, ele é o proprietário dessa gravação. Isso quer dizer que ele que gerencia os pagamentos de todo mundo que está participando, ele que contrata o produtor musical, viu só?
O produtor musical ele é um prestador de serviço do produtor fonográfico. É ele quem gera o ISRC e é ele que é responsável pelas informações que estão no ISRC. Isso quer dizer, músicos de estúdio, pessoas que se dispõem a fazer ISRC para liberar retidos, que se uma faixa tocar muito e você esquecer ou colocar um músico num instrumento errado, ou colocar no instrumento errado, ou esquecer de colocar um músico, a faixa tocar muito, e esse músico descobrir daqui 1 ano, 2 anos que não tá na faixa, pode acontecer, e cada músico da faixa já recebeu aí em torno de 10, 20 mil reais, quer dizer que se essa omissão for descoberta, quem banca a omissão do músico no ISRC é o produtor fonográfico. O ECAD não vai recalcular tudo que foi distribuído e distribuir a parte do músico omitido. O produtor fonográfico vai calcular tudo que foi distribuído, o que deveria ter sido distribuído para aquele músico que você não incluiu no ISRC e vai descontar tudo do produtor fonográfico. Então, fazer o ISRC é uma responsabilidade muito maior do que apenas se dispor a fazer o ISRC para um artista que não tem filiação de produtor fonográfico. Então, se você tem um estúdio, você tem que cobrar pelo serviço e falar para o artista que quem tem que fazer o ISRC é ele. Se ele tiver um escritório, é o escritório. Se ele tiver sócios, tem que sentar com sócios e discutir quem é que vai gerar esse ISRC, porque é uma responsabilidade muito grande. Artista que quer passar essa responsabilidade para um terceiro para fazer o ISRC, porque você está aí no prazo, precisa lançar a música nas plataformas digitais, as plataformas exigem que se faça ISRC para isso. Larga de ser preguiçoso e vai se filiar urgente como produtor fonográfico na sua sociedade, vai gerar o ISRC. A partir do momento que você pede para o estúdio, para um amigo ou um terceiro que você não conhece, fazer o ISRC para você, para que você possa informar para a plataforma digital, você está cedendo a propriedade desse fonograma para essa pessoa que você não conhece, essa pessoa que não investiu na gravação da faixa, que não gastou dinheiro com você, sendo que o dinheiro saiu todo do seu bolso. Então tem que ser mais proativo e fazer o ISRC, certo? Antes de eu começar a responder as perguntas, vamos para a revisão. Produtor musical, prestador de serviço, músico contratado para gerir a gravação. Produtor fonográfico é uma empresa, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, o artista ou o escritório do artista ou a gravadora que vão bancar a gravação e gerar o ISRC e receber 41,7% do conexo que for arrecadado nessa música que tocar em todas as rubricas que pagarem conexos, tá? Que existem algumas rubricas que não se pagam conexos, mas outras que se pagam conexos. Então, gente, o produtor fonográfico está aqui, o produtor musical está aqui, o artista está aqui. Igualdade de condições, tá? O produtor fonográfico contrata o produtor musical. O produtor musical só pode ser uma pessoa física, geralmente um músico. O produtor fonográfico é o artista, quando ele é independente, ou a gravadora, ou o escritório do artista, em resumo, quem financiou a gravação desse fonograma. Vamos começar a responder pergunta? Se eu lembrar mais alguma coisa, eu acrescento aqui para nós. Espera aí, deixa eu pensar. O artista, então, vocês perceberam que ele pode ser compositor, recebe o autoral. O artista pode ser o produtor fonográfico, se o dinheiro saiu do bolso dele. O artista pode ser o intérprete, o artista pode ser músico. Então, o artista, quando ele sabe desempenhar todos os papéis, ele consegue arrecadar quase que 100% de tudo que toca em todas as rubricas do ECAD. O que é uma rubrica? As rubricas são as categorias, quando a gente vai falar na questão de direitos de execução pública, são as categorias. Então, se eu quero dizer assim, Fabrício guitarra, Fabrício, você foi músico, produtor, então você recebe na rubrica de músico acompanhante e você recebe na rubrica de autoral. Quando a gente olha o calendário do ECAD, tem lá que em janeiro, eu postei o calendário esses dias, janeiro distribui rádio, TV, a gente chama esses itens de rubricas.
tá? Então sempre que você quiser falar, olha, eu não tô recebendo a rubrica de rádio, você vai parecer muito inteligente se você usar esses termos, tá? Se apenas um tecladista gravou todas as trilhas de um fonograma, bateria, baixo, percussão, sopro, no ISRC, ele deve ser inserido apenas como tecladista? Pessoal, eu quero perguntas sobre produtor fonográfico e produtor musical, tá? A gente fala futuramente sobre ISRC especificamente. Jota, coloca como músico acompanhante arranjador. Provavelmente ele foi o arranjador, né? Não tem necessidade dele se incluir em todos os instrumentos, porque ele vai ficar dividindo os 16,6% de músico com ele mesmo. Então pode colocar só arranjador, não precisa colocar os outros instrumentos. O ECAD ele não serve pra gente consultar quem tocou guitarra, quem tocou baixo. O ECAD, esse cadastro do ECAD e ISRC serve pra gente saber quantos por cento estão indo para cada profissional que participou da faixa. Aí o tecladista vai dizer que tocou tudo isso lá na descrição, na ficha técnica do YouTube. Dentro do ECAD eu só preciso saber, os 16,6% dos músicos vão só para ele? Então coloca arranjador que já vai ficar lá, 16,6%, tá? Divisão do ISRC. Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Vou pegar 2 canetas azuis e uma caneta vermelha. Isso aqui é uma música tocando na rádio, tá? Quando o ECAD pegar o valor que cada música arrecadou, a parte azul é autoral, a parte vermelha é conexo, certo? A parte azul, 2/3, vai para quem? Compositores e editoras, certo? A parte vermelha, 1/3, vai para quem? 41,7, produtor fonográfico, dono do fonograma. 41,7, intérprete. 16,6, músicos, tá? Tem 20 músicos, eles vão dividir 16,6%. Tem 2 produtores fonográficos, eles vão dividir 41,7%. O artista é uma dupla, então cada integrante da dupla vai dividir 41,7%, que é a parte do artista. O artista é uma banda, um grupo de pagode. Todos os membros do grupo de pagode vão dividir 16,6%. Quem faz esse cálculo? O cálculo é feito automaticamente por um programa que a gente chama SysRC, que quando você se filia com um produtor fonográfico, a sua sociedade fornece esse programa para você, com um tutorial para você fazer o cadastro do seu ISRC e enviar esse número para que o ECAD possa lançar todos os dados de todo mundo que participou dessa gravação dentro do banco de dados. Então, printem essa tela para vocês não esquecerem que as canetas azuis são a parte autoral e a caneta vermelha é a parte conexa. Combinado? Então, é sempre 1/3 para conexo, 2/3 para autoral. Nos casos em que se paga conexos, porque shows, por exemplo, em shows não se paga conexo. Bruna, como que eu sei essa divisão? Digita no Google ECAD Regulamento de Distribuição, que tem um PDF liberado publicamente para você baixar no seu celular e saber como que é a distribuição de cada rubrica que existe no ECAD. Compositor pode ser produtor fonográfico também e ser cadastrado na associação? Pode, quando for o produtor fonográfico. O compositor pode ser produtor fonográfico quando ele for produtor fonográfico. Tem muito compositor, ó, vou explicar. Tem muito compositor que faz guia e quer fazer ISRC de guia. Não tem necessidade. O ISRC deve ser feito de músicas que estão sendo tocadas e executadas publicamente. Ah, mas a minha guia está sendo tocada e executada publicamente nos WhatsApps e e-mails da vida. Execução pública, gente, é tocar em show, em rádio, em TV. Se você disser que a sua guia tá linda, maravilhosa, produzida e tá tocando numa rádio, aí sim você tem que fazer o ISRC. Como? Você vai fazer a filiação de produtor fonográfico, fazer o ISRC. No artista você vai colocar o guieiro que cantou e nos músicos o guieiro que tocou e você vai ficar só com o produtor fonográfico. Tá?
Pessoal, de novo, Juan, compositores, conexo, compositores e editoras, conexo. Aqui tem gravadoras, artistas e músicos, certo? Tem um amigo que foi procurado por uma interessada. Ela disse para ele que a obrigação de SRC é dele como compositor. Eu passei as informações que você tem dito, mas ela teimou no assunto. Eu não entendi se essa amiga é o quê? Porque se essa sua amiga for artista, pede para ela entrar em contato com a associação dela. A associação dela vai dizer para ela o que você está tentando explicar e que ela não está entendendo. A obrigação de fazer o ISRC é do artista. Pessoal, a live de hoje não é sobre ISRC, produtor fonográfico e produtor musical. Por favor, vou só responder perguntas sobre isso. O compositor não precisa saber se o produtor fonográfico colocou os dados corretamente. O compositor precisa cadastrar a obra no ECAD com os dados dele e dos parceiros corretamente e pedir para a sociedade inserir no campo de referência de intérprete ou intérprete. É isso que o compositor tem que fazer. O ECAD já deposita as rubricas para cada um separado ou o produtor fonográfico recebe tudo e redistribui? Boa pergunta, Mário. Na questão de execução pública, o ECAD já distribui todas as rubricas separadas, tá? Então, a hora que chega o valor da música, ele vai mandar 2/3 para o autoral, 1/3 para o conexo. Nesse 1/3 ele já vai distribuir 41,7 para o produtor fonográfico, 41,7 para o artista e 16,6 para os músicos. Por isso a importância de ter um ISRC lançado, porque se não tiver, a hora que chegarem essas execuções, o ECAD vai, atenção compositores, o ECAD vai distribuir 2/3 para a música, independente de ter ISRC. Se você colocou o artista como referência no cadastro da sua obra, você vai receber o autoral, independente do artista ter feito ISRC. E a parte do artista, do produtor fonográfico e dos músicos vai ficar retida se não tiver ISRC. Mas o autoral, se a obra já tiver lançada, com referência de intérprete. O que é referência de intérprete, pessoal? Eu gravei É o Amor, Zezé de Camargo e Luciano, certo? Só que a gravação oficial, a música é do Zezé, a gravação oficial do Zezé de Camargo e Luciano. Se eu gravar É o Amor, eu tenho, quer dizer, o Zezé, a editora do Zezé, ou eu tenho que fazer o ISRC para entrar no cadastro da obra dele, referência Bruna Campos, intérprete. Ou a editora e o compositor ficarem ligados em avisar a sociedade que tem que colocar a Bruna Campos, intérprete, dentro do cadastro dessa obra. Independente de eu fazer ISRC ou não, se a editora e o compositor fizerem isso, eles vão receber o autoral das execuções que tiverem lá da Bruna Campos. Eu não preciso fazer o ISRC para pagar o autoral, mas se eu não fizer o ISRC, eu não recebo como intérprete, nenhum dos meus músicos recebe e nem o meu produtor fonográfico recebe. Agora, Mário Augusto, a parte de venda, que é o pagamento de vendagem, que é feito pela editora, a editora recebe, o pagamento de vendagem que é feito pela editora, a editora recebe o autoral inteiro e repassa para o compositor, tá? E a parte da gravadora, a gravadora recebe e passa para o artista, tá? Parte de venda. Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. Não vou conseguir porque eu vou ter que escrever ao contrário. Nós temos 9% de tudo que a plataforma vende de uma música. Nós temos 9% do valor das assinaturas e do valor dos anunciantes da plataforma destinado para pagamento dos compositores das músicas que estão na plataforma e 3% para pagamento de execução pública, totalizando 12%. Então, vou repetir. Quando as músicas tocam no Spotify, o Spotify separa 12% do que ele arrecadou com
venda de anúncios e venda de assinaturas e paga os compositores de todas as músicas que foram ouvidas naquele trimestre, certo? Desses 12%, 3% vocês vão receber via ECAD autoral e 9% vocês vão receber via editora autoral, tá? Mas tem uma outra parte, que é em torno de 30%, que é a venda da música, é a parte da gravadora, que ela vai dividir com o artista. Essa parte, Mário Augusto, a gravadora repassa pro artista, ou o produtor fonográfico repassa pro artista, tá? Então, se você mandar fazer um ISRC com um produtor fonográfico qualquer, e ele não souber disso, você vai deixar de receber essa parte. Por isso que eu sempre incentivo vocês a cuidarem. Vocês percebem como que é difícil? É complicado? Por isso que eu sempre oriento vocês a fazer o curso, porque no curso eu explico de maneira mais detalhada cada uma dessas coisas. E vocês podem tirar dúvidas diárias ou semanais comigo no curso. Aqui nas lives eu vou responder as perguntas e vou explicar de uma maneira que abra a sua cabeça para vocês começarem a estudar sobre isso. Tenho vídeos no canal do YouTube também sobre essa matéria, explicando o ISRC detalhadamente e explicando a distribuição das plataformas digitais detalhadamente. Aqui no Instagram Inbox, quando termina a live, eu não respondo perguntas. Eu vou pedir para vocês acessarem os vídeos do YouTube ou assistir a live de novo. Então, sempre estejam comigo na live, toda terça-feira, no Cafezinho com ABC, para fazer as perguntas ao vivo, tá? Porque eu não respondo perguntas sobre os assuntos das lives se vocês mandarem perguntas inbox para mim. Quero prestigiar quem vem aqui me assistir ao vivo! Vamos ver. Vou ter minha primeira música gravada. Eu devo deixar o produtor fonográfico cuidar do registro? Que registro, André? Registro é para compositor, né? Compositor tem que cuidar do seu próprio registro, não tem que deixar para o produtor fonográfico fazer isso não. O produtor fonográfico cuida de pagar a gravação e fazer o ISRC. Tiago Pontes, eu sou bacharel em Direito. Aqui atrás está o meu diploma. Esse aqui, ó, sou formado pela Universidade Católica Dom Bosco e formado em jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Obrigado por perguntar. Tô procurando perguntas sobre produtor fonográfico. E se caso o produtor não colocar alguém que participou, tipo um músico ou o próprio compositor, como saber se ele não colocou? Luana, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que cadastrar a obra no ECAD e colocar o artista como referência. Você não vai conseguir ter acesso a essa informação. Conexos não são só em rádio. Luciene Anacleto, minha amiga querida. Conexos são todas as situações em que toca a gravação, tá? Então, no show, por exemplo, não toca a gravação. O artista canta ao vivo. Então, nesse caso, você paga só autoral. Um show, música eletrônica, paga conexo, porque toca o fonograma. TV, apresentações ao vivo, não paga conexo. Apresentações gravadas, paga conexo. Novela, filmes. Toda vez que toca gravação, paga conexo. Uma exceção, plataformas digitais, e aqueles 3% dos 12 que eu acabei de explicar, quando vai para o ECAD, só paga autoral, porque as plataformas digitais, elas não separam o valor de conexo para pagamento. O conexo, gente, é uma coisa que existe em poucos países no mundo, tá? Essa separação de pagamento de conexo na execução pública e pagamento específico de conexo, como acontece no Brasil, ela é diferente de país para país. Como as plataformas digitais vêm dos Estados Unidos para cá, os Estados Unidos não seguem a legislação do direito do autor, eles seguem a legislação do copyright, do direito de cópia. Só não vou conseguir explicar para vocês isso, mas para dar uma explicação sem juridiquês seria o seguinte: no Brasil,
pilar do direito autoral é o autor, tá? Nos Estados Unidos, o pilar do direito autoral é a obra, certo? Então, eles sempre fazem as legislações visando a divulgação e a publicação e a propagação da obra. E no Brasil, as legislações são feitas sempre para se privilegiar a vontade do autor, tá? Só um pouquinho, galera. Vamos lá. Tô procurando perguntas de produtor fonográfico, pessoal. Perguntas de produtor fonográfico. Produtor fonográfico, pelo que entendi, pode ser CNPJ, pessoa jurídica e pessoa física também pode ser? Pode sim. Se o próprio artista for o dono do fonograma, ele se filia como produtor fonográfico pessoa física. Nós, compositores, enviamos músicas para o produtor musical ou o artista também escolhe repertório? O artista também escolhe repertório, mas ele sempre tem um produtor musical para ajudar nesse processo. E geralmente é o produtor musical quem define os rumos do trabalho do artista. Tenho músicas boas, mas já tá difícil entrar no meio artístico. Produtores já fecham direto com grupos fechados de compositores. Isso acontece porque quando o produtor musical encontra um grupo de compositores que resolve o problema dele de maneira rápida e efetiva, com músicas que já funcionaram em repertórios anteriores, o produtor musical tende a privilegiar esses compositores que atendem ele com máxima urgência e prioridade. O nome disso chama-se vida. Todos nós somos assim. O que você tem que fazer, Tony, é procurar produtores da sua cidade que estão em início de carreira e começar com eles. Com os grandes, realmente, você vai ter que mostrar talento e mostrar que pode entrar nesses repertórios e que a sua música é melhor e tem mais potencial que as músicas dos compositores já estão trabalhando com ele. Como que você mostra o potencial de uma música? Sendo gravado. E você vai ser gravado com quem? Por quem, se você não tem entrado nos grandes repertórios? Pelos artistas da sua região. É que muitos de vocês querem cortar caminho, vocês querem atalho. Vocês não querem ser gravados pelos artistas da cidade de vocês. Mas não tem outra maneira de chegar nos grandes produtores, gente. Se vocês quiserem cortar caminho, vocês vão ficar batendo na mesma tecla e vocês vão demorar muito mais tempo para chegar no objetivo de vocês. Bruna, o compositor tem direito de subir as músicas nas... Bruna, o compositor tem direito de subir as músicas nas plataformas digitais? Ou temos que esperar o pessoal da banda para que as músicas subam nas plataformas? Tiagão Fernandes, compositor é dono da música, mas não é dono da gravação. Você não tem o direito de subir a música nas plataformas digitais. Quem tem que fazer isso é o proprietário da gravação. Se você fizer isso, você vai responder um processo, hein? Caiu? Não respondi nada enquanto estava travado, tá? Façam perguntas sobre produtor musical e produtor fonográfico. Para duas pessoas serem produtores fonográficos, precisa só um se associar como tal ou os dois? Os dois têm que se associar como produtores fonográficos, porque a hora que você fizer o ISRC no seu nome e quiser colocar o amigo como produtor fonográfico, ele tem que estar afiliado como produtor fonográfico antes. Os dois se filiem e antes de fazer o ISRC.
Uma música minha foi gravada há um tempo e agora entrou no DVD da mesma banda. Como fica a questão do ISRC? Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que entrar no cadastro da sua obra através da sua sociedade, pedir para ela colocar lá na referência de intérprete o nome dessa banda. Só isso para você receber autoral. O que acontece quando o artista resolve tocar uma música no show sem gravação e sem liberação? Não acontece nada, não precisa de autorização para cantar a música em show, só para gravar. A não ser que você tenha um problema pessoal com o artista e você queira proibir o artista de cantar a sua música. Aí você tem que mandar uma notificação proibindo ele de cantar a sua música, e se a música não for só sua, todos os seus parceiros têm que mandar essa notificação. Não é necessária autorização para se cantar músicas em shows, só para gravar. Eu vi um vídeo seu que fala de quanto o ECAD arrecadou no carnaval. Eu queria ver esse vídeo de novo. Qual que é o título? Você viu esse vídeo na Semana da Composição Lucrativa, Zenese? Esse vídeo não está disponível mais. As gravadoras ficam com alguma porcentagem dos direitos caso a música seja gravada? Se a sua música for gravada e arrecadar direitos autorais e conexos, você e a sua editora têm direito a isso, e a sua gravadora tem direito a 41,7% do conexo. Luana, não vou responder perguntas pessoais, tem que fazer aqui na live. Luana Gomes 07, tá? Faz as perguntas na live, eu não vou responder em box, porque esse conteúdo vai ficar ao vivo, vai ficar disponível para todo mundo assistir e aprender, tá? E eu já falei sobre produtor musical, fiquei 10 minutos falando sobre produtor musical. Aí se você não viu o começo da live, assiste de novo quando ela encerrar. Bruna, como que eu faço para convencer o artista que a obrigação de se tornar produtor fonográfico é dela? Não, você não tem essa obrigação, Edi. Se você for compositor, você tem que cadastrar sua obra e colocar artista como referência de intérprete. Deixe que o tempo convença esse artista que ele tá perdendo 41,7% do conexo. Esse é um bom trecho para um videozinho aí de semanal da ABC, hein? Como convencer o artista que ele tem que ser o produtor musical? Quer dizer, como convencer o artista que ele tem que ser o produtor fonográfico? Horas. Ele tem que entender que ele tá perdendo dinheiro, você não tem que convencer. Chega nele e fala, ó, você tá perdendo dinheiro, 41,7% do conexo. Você podia ter 41 do conexo, mas 41 de intérprete, tá perdendo dinheiro. Pronto, convenceu. Produção de home studio, de garagem, tem validade de produtor musical? Se você foi contratado como produtor musical, você é produtor musical. Se você tocar algum instrumento ou arranjar, você tem que se colocar no ISRC como arranjador e como músico. Produtor musical não está no ISRC. Se você não investir nessa faixa, cobrar do artista para gravar, você não pode ser o produtor fonográfico. Então você só vai ser arranjador ou músico. E produtor musical nos créditos da música, mas no ISRC você não vai entrar. Bruna, eu tentei postar um vídeo no Instagram, mas não consegui porque informaram que o direito pertence à produtora, embora tenha sido gravado em 2019. Eu não tenho direito de postar? Não tenho direito de postar. Compositores, a música, letra e melodia é de vocês. A gravação oficial do artista não pertence a vocês. A gravação é do artista ou da gravadora ou da produtora ou do escritório. E são eles que definem onde essa música pode ser postada. Se eles definirem que só pode ser postado no canal da gravadora, vocês vão postar essa música no perfil de vocês, o Instagram vai tirar do ar. Com razão e com direito. Isso está na Lei de Direitos Autorais.
vocês não podem postar gravações oficiais de artistas no perfil de vocês. Ah, mas a música é minha. Errado. A obra é sua. Letra e melodia. Você pode tocar voz e violão do seu perfil, mas a gravação, bancada pelo artista e pela gravadora, é deles. E eles podem proibir o compositor de postar. Entenderam, compositores? A obra é de vocês, mas a gravação não é. A gravação é do produtor fonográfico e é ele que decide onde é que pode ser postada e onde é que não deve ser repostada essa gravação. Se vocês postarem fonograma não autorizado no perfil de vocês, tanto no IGTV, quanto no feed, quanto nos stories, Facebook, YouTube, vocês vão receber uma punição. Para ser produtor, basta eu mesmo auto-intitular ou preciso de documentação legal? Você precisa, produtor musical, né? Produtor fonográfico, você precisa se filiar com o produtor fonográfico. Agora, produtor musical, você precisa dizer e ter um portfólio. Se você simplesmente se auto-intitular e alguém te procurar para fazer um orçamento, perguntar quem que você já produziu, se você não tiver cliente, você não vai ter trabalho. Para 2 produtores fonográficos, na hora de tirar o ISRC, como serão 2 programas de ISRC, escolhe um só para fazer? Exatamente, Paulinho. Só um faz e na hora de incluir os profissionais no ISRC, inclui o outro produtor fonográfico. E divide manualmente as porcentagens. Se você colocar um produtor fonográfico só, o programa já vai automaticamente dar 41,7% para o produtor fonográfico. Se você incluir um outro produtor fonográfico no ISRC, o programa vai deixar você dividir as porcentagens manualmente ou vai dividir em partes iguais o 41,7%. O produtor musical não me colocou no ISRC. Boa pergunta, Sérgio. Quem passa as informações para a gravadora sobre quem tocou na faixa, gente, geralmente é o produtor musical. Porque imagina só, eu sou contratada da Som Livre e estou gravando meu álbum no estúdio do Ivan Miyazato em Goiânia. O Ivan Miyazato é meu produtor musical, a Som Livre será meu produtor fonográfico. Entenderam a diferença? É a Som Livre que vai divulgar a minha faixa, que vai agendar programa de TV para mim, ela que vai fazer todos esses paranauê de divulgação, e o Ivan Miyazato vai ser meu produtor musical, tá? A Som Livre vai precisar fazer o ISRC, e quem vai passar os dados do ISRC é o produtor musical para a Som Livre, porque a Som Livre, ninguém da Som Livre está lá em Goiânia acompanhando a gravação. É um exemplo, tá? Então, o produtor musical, ele tem que passar os dados para o produtor fonográfico fazer o ISRC. Se esses dados estiverem errados, o produtor fonográfico vai bancar sozinho a sua omissão. Se você tocou violão e cavaquinho numa faixa, você não está lá e tem recibos e e-mails, entre em contato com a sua sociedade ou associação e diz para eles isso, indica qual que é a música, pede para eles confirmarem. Você vai mandar todos esses recibos, e-mails, isso é excelente que músicos acompanhantes guardem recibos e e-mails de contratação, e-mail do produtor musical pedindo o CPF para ISRC, isso tudo serve como prova na hora de resolver isso. Vamos abrir uma ocorrência no ECAD para sua inclusão e na hora que o ECAD verificar que a documentação está ok e você for incluído, o ECAD vai fazer uma coisa que a gente chama de ajuste de créditos, que é recalcular o valor todo que o Conexo arrecadou e para saber quanto que seria a sua parte. Na hora de distribuir, descontar de alguém para pagar você, Sérgio, quem vai ser descontado é o produtor fonográfico, a Som Livre. Então, nesse meu exemplo, se o Ivan Miyazato, produtor musical, passar os dados de forma errada para a Som Livre, é a Som Livre que vai bancar o prejuízo. Tá tão legal essa live, né? Sinto dizer que daqui a pouco ela já vai acabar. 10 minutos. Essa live, gente, ela sempre será repetida na semana seguinte no YouTube, na quarta-feira, às
Será que 19 ou... Eu esqueci agora, mas acho que é 19 horas no horário de Brasília. Pra quem não consegue assistir na hora do almoço, prefere assistir no YouTube, tá? Aí no YouTube eu vou tentar, como a gente no YouTube grava com o celular deitado, aí eu vou tentar botar um quadro, escrever algumas coisas pra vocês printarem a tela, que eu sei que vocês adoram printar uma tela. Mesmo sendo produtor fonográfico, eu preciso passar pela CD Baby, por exemplo, para subir minha música pro Spotify? E ela fica com algum direito sobre minha obra? Obra não. Sobre o seu fonograma, sim. Precisa da CD Baby. Nenhum produtor fonográfico consegue subir as músicas direto para as plataformas sem intermédio de uma agregadora ou distribuidora. No caso, CD Baby, OneRPM, Trattori, e diversas outras que tem aí no mercado, tá? A CD Baby, ela vai praticar uma porcentagem de 9% do que você arrecadar como produtor fonográfico, ela vai reter antes de te pagar. A OneRPM vai reter 30%. Só que a CD Baby cobra para incluir obras, né? E a OneRPM não cobra. Então vocês têm que avaliar os serviços de cada um e quanto que eles cobram. Entrar em todos os sites e ver quanto que eles cobram, faz uma anotação e ver qual que é mais vantajoso para você de acordo com o serviço que eles oferecem. Eu estou gravando uma série de músicas, no total serão 6 e já tem 4 gravadas. Eu que sou compositor e pago todas as gravações. Pera lá. Você está fazendo uma série de músicas. Você é intérprete? Se você for intérprete, você vai entrar como produtor fonográfico, como intérprete, como compositor nesse SRC. Se você não tocar algum instrumento, você entra como músico também. Agora, se você for compositor e estiver gravando guias, você só entra como compositor e não tem que fazer ISRC. A composição não foi gravada por nenhum intérprete ainda. Ainda assim, ela pode ser cantada em show sem autorização do compositor. Não precisa de autorização do compositor para cantar música em show. Agora, como é que alguém vai cantar sua música em show se sua música é inédita? Sou Márcio Johnny de Mogi Guaçu, já faz 9 anos que tento entrar nesse meio, mas é difícil, eu já entreguei meu trabalho a vários cantores e produtores. O que eu tô errando? Márcio, provavelmente você tá errando na música. Já parou pra pensar nisso? Gente, música boa é gravada. Sinto dizer, mas é verdade. Como que você descobre, Márcio? Tem que fazer amizade com outros compositores, trocar ideia, entrar nos grupos de compositores, conversar, fazer parcerias. Alguma coisa você tá errando, ou na música, ou na abordagem. Qual é o caminho ideal para fazer através do produtor chegue ao artista famoso quando se trata de um grande? Não entendi sua pergunta. Qual é o caminho ideal para fazer através do produtor chegue ao artista famoso? Produtor musical prestar serviço para um artista grande? Trabalhar os artistas da cidade dele. Um artista da cidade dele vai se tornar grande. Um desses grandes daqui 1, 2, 3 anos. Artista grande só vê trabalho de produtor, gente, quando o produtor faz um bom trabalho com um artista menor e consegue projetar esse artista. Não tem outra maneira de um produtor musical de uma cidade pequena ou de um produtor que está começando conseguir fazer uma produção de um grande artista sem demonstrar o trabalho dele, gravando artistas do tamanho dele. Letristas têm o mesmo direito de um compositor arranjador?
Gente, quem que fala essas coisas pra vocês? Compositor, arranjador, o que que é isso? Se o artista não criar o ISRC da música, tem como colocar referência? Tem. Você vai entrar em contato com a sua sociedade e vai falar para ela, coloca esse artista aqui como intérprete da minha música tal. Só isso. Você já vai receber o autoral se a música tocar. Eu percebi que no mercado hoje em dia, alguns produtores musicais vêm se apresentando como compositor de algumas músicas junto com outros compositores. Qual o motivo disso? Porque ele compôs junto? Com certeza. Essa música chegou inacabada no estúdio e o produtor musical refez alguma coisa no estúdio, ou a melodia, ou mexeu na letra, e aí ele entra como um compositor na música. Geralmente, quando o produtor tá numa música, pessoal, é porque ele mudou alguma coisa na música. Uma banda gravou uma música minha em 2011 e até hoje eu não recebi nada de ECAD. Você vai parar de ficar escrevendo isso na internet e vai entrar em contato com a sua sociedade. A sua sociedade tem que te dizer por que você não recebeu. Pode ter vários motivos. Agora, 2011, metade do seu direito autoral já venceu, tá? Em 5 anos, os direitos autorais de execução pública, eles vencem. Então, o que você recebeu em 2011 já não existe mais. Você só vai receber o que tocou em 2019 para trás até chegar em 5 anos. Entra urgente em contato com a sua sociedade e pede uma busca de retidos. Pessoal, perguntas de produtor fonográfico e produtor musical que já vai encerrar essa live automaticamente. Obrigado por todos que estiveram presentes. Semana que vem tem de novo, hein? Semana que vem, se eu não me engano, nós vamos falar sobre liberações, tá? E exclusividades. Mesmo horário, 13 horas, horário de Brasília. Desculpa por não responder as perguntas. Sobre outros assuntos que não produtor fonográfico / produtor musical, porque os cafezinhos com ABC, toda terça, às 13 horas, horário de Brasília, tem temas específicos. Nós voltamos a falar sobre produtor fonográfico, produtor musical, se ficou alguma dúvida. Quarta-feira que vem no YouTube, às 19 horas, horário de Brasília. Combinado? Se você está no meu canal do Telegram, brunacampos.com.br/BC no Telegram, anotem, brunacampos.com.br/BC no Telegram. Eu sempre aviso lá sobre as lives e passo conteúdos diários sobre esses temas. Então hoje eu dei uma pincelada sobre produtor musical / produtor fonográfico e durante a semana eu vou gravar alguns áudios lá no canal do Telegram explicando mais algumas especificidades. Então, vou fechar fazendo um resumão da nossa live de hoje. Produtor musical é um músico, pessoa física, responsável por gerenciar toda a gravação do EP, do álbum ou do single. Contratação de músicos, de arranjador ou fazendo arranjos, tocando e definindo o perfil e